Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Esta é mais uma história escrita, narrada e produzida por Tainá Lima. Todo dia é assim. Acordo cedo, vou trabalhar. Volto para casa, durmo, acordo no dia seguinte. É o mesmo caminho, o mesmo elevador. Sempre foi assim, até um estranho começar a pegar o elevador no mesmo horário que eu. Bem, teoricamente não deveria ser algo estranho, já que alguém poderia ter se mudado para o prédio recentemente, ocupando o lugar do morador do primeiro andar que havia se mudado de lá há pouco tempo. Boa noite, ele disse, entrando no elevador. Eu voltava do trabalho sempre depois das 18 horas, e era a primeira vez que eu o via ali. Boa noite, respondi, observando. Era um homem elegante, forte, usando um sobretudo azul marinho bem escuro e óculos escuros. Ele era bonito, parecia ser um juiz, um político, dada a sua aparência. A voz que me deu aquele boa noite soou como música em meu ser inquieto e cansado. Tudo nele era bonito e estranhamente diferente. Ele ficou no segundo andar. Que estranho, pensei, enquanto as portas do elevador fechavam de forma seca e o elevador subia. As engrenagens rangendo cansadas, tanto quanto eu. Talvez fosse só um caso da minha vizinha do segundo andar. Ri, me achando uma fofoqueira daquelas. Onde já se viu? Deveria deixar a vida dos outros em paz e cuidar da minha. Além do mais, eu estava cheia de coisas para resolver. O dia seguinte então veio, e a rotina também. Mas quando eu cheguei no prédio e entrei no elevador, de novo ele apareceu, quebrando a monotonia daquele dia estressante. Boa noite. Soou a voz, mais uma vez. Sorri, já imaginando que ele já estava indo passar a noite com a vizinha do segundo andar. Boa noite, respondi sorrindo, enquanto o elevador fechava as portas. Dessa vez, ele ficou no terceiro andar. Estranhei um pouco aquele comportamento. No terceiro andar morava um senhor já bem doente e a filha cuidava dele. Fiquei pensando sobre isso, tão fundo que percebi tempos depois que o elevador já estava parado no meu andar. No outro dia, a rotina recomeçou, exceto por algo estranho no ar. Enquanto o elevador descia, um cheiro pútrido invadiu minhas narinas. Mas, quando digo cheiro pútrido, não é como o cheiro de um animal morto, não. Era um cheiro. Era um cheiro estranho, de podre, mas não qualquer podridão. Não sei te explicar.
Sou sensível a cheiros, sabe? E aquele não era um cheiro muito forte, mas era estranho. Sabe aquela sensação de que você sentiu um cheiro estranho, mas não sabe identificar? Ninguém na portaria comentava, até porque o cheiro estava mais fraco ali, quase imperceptível. Fui para o trabalho com uma sensação estranha. Pressentimento, talvez. Minha intuição sussurrando o dia inteiro de que havia algo errado, até que sua voz fosse, enfim, engolida pela rotina. Aquele dia passou rápido e logo estava de novo no prédio, no elevador que sempre estava lá a me esperar, só que agora não mais sozinho. O homem misterioso já estava inconscientemente fazendo parte de minha rotina e eu já esperava sem querer. Logo estranhei quando vi o elevador vazio. Pensei que ele não viria, mas quando a porta do elevador começou a deslizar uma de encontro à outra, uma mão segurou uma delas, que recuaram para seus lugares. Ele entrou no elevador, elegante e com passos que o chão parecia nem sentir. Boa noite, cumprimentou, quase um murmúrio. Sorri educadamente, o achando estranho e fascinante ao mesmo tempo. Seria ele um admirador secreto? Por que raios ele sempre entrava no elevador no mesmo instante que eu? Boa noite, respondi enquanto as portas do elevador se fechavam. Eu não resisti à minha curiosidade e olhei para ele. Só então percebi o quanto ele era alto. Se levantasse o braço, com certeza tocaria o teto da cabine metálica que nos servia de abrigo por alguns instantes. Ele olhava para o chão, nunca para os lados. Não estava com bolsa, celular, nada. Parecia até uma sombra de chapéu, óculos, uma imagem quase etérea. O elevador estava chegando no terceiro andar e, nesse momento, ele desviou o olhar do chão e fixou diretamente em mim, parecendo saber que eu estava olhando. Me arrepiei inteira. Não conseguia ver seu rosto, muito menos seus olhos por causa dos óculos. Mas eu sabia que me olhava. As portas se abriram no quarto andar. Fique bem, disse antes de sair. A frase, dita em um tom grave, meio entre os dentes, deveria soar normal para dois estranhos que já se esbarravam pela terceira vez em um elevador ao fim do dia. Mas aquilo soou como uma ameaça. Talvez porque era a primeira vez que ele falava algo antes de sair. Talvez porque me flagrou olhando para ele. Meu Deus, será que ele era perigoso? Ou eu só estava julgando alguém só pela aparência, falta de objetos comuns e poucas palavras? Eu não sei. A única coisa que sabia era de que precisava avisar na portaria para saber se alguém conhecia aquele homem, se era um morador, um funcionário novo. Eu precisava saber para acalmar o meu coração. Tomei um banho e corri para o telefone. A voz na portaria atendeu rápido. Boa noite, é a Karine. Já estamos mandando alguém da limpeza verificar o que está acontecendo, tá bom? O que disse? É que agora há pouco recebi a ligação do casal que mora no andar abaixo do seu reclamando do cheiro. Estamos sentindo também e já vamos mandar verificar. Tem algo mais que queira relatar? Congelei, me lembrando finalmente da manhã em que fui para o trabalho. Eu havia sentido esse cheiro, mas na volta, talvez eu tenha ficado tão distraída com o homem no elevador que não havia notado. Inspirei o ar sem som
E só então eu pude sentir. O cheiro de podridão invadiu minhas narinas e embrulhou meu estômago. Como eu não havia sentido? Eu tô sentindo também, mas não é bem sobre isso que eu ia falar. É que... Hesitei. Deveria mesmo contar sobre o homem? Karine, está tudo bem? É que faz 3 dias que um homem tem pego o elevador comigo. É sempre no mesmo horário. Eu liguei para perguntar se alguém se mudou recentemente para o prédio, pois me embaralhei nas palavras e nada mais saiu. O atendente do outro lado também se calou, como se analisasse o que eu havia acabado de dizer. Senti vergonha. Se eu estivesse me passando por louca, será que ele havia acreditado? Vamos averiguar as câmeras de segurança, tá bom? Tente ficar em segurança até que a gente descubra o que está acontecendo. Boa noite. Desliguei sem responder. Mal educado de minha parte, eu sei, mas eu estava apavorada demais para agir com senso. Eu quase não dormi naquela noite. Tive a impressão de ter ouvido falatórios, mas o pedido do moço da recepção para que eu me mantivesse em segurança ecoava em minha mente. Eu precisava acordar cedo no dia seguinte, então fiz um chá e adormeci. No outro dia, acordei cedo para trabalhar e notei que o prédio estava meio vazio. Não vi o porteiro, mas não liguei. Talvez ele tivesse se atrasado, ou eu havia acordado cedo demais. Tamanho era o meu pavor e a minha vontade de estar fora por algum tempo. Senti um cheiro forte de produtos de limpeza e uma onda de alívio bateu em meu peito. Durante a noite, alguém havia ido resolver o problema. Vai ver, tinha algum bicho morto em algum lugar, alguma infestação que morreu dentro de algum duto condutor, eu não sei. Talvez os funcionários que trabalhavam na portaria tivessem ficado junto da equipe que fez a limpeza e por isso eu não estava vendo ninguém ali. Agora, tudo havia voltado aos conformes e isso era tudo que importava para mim. Fui trabalhar mais aliviada, certa de que o problema havia sido resolvido, e ri, pensando que talvez tivesse feito uma tempestade em copo d'água, julgando um homem que deveria ser apenas um trabalhador e estivesse só cansado tanto quanto eu. Estava em horário de almoço quando meu celular tocou. Estranhei a ligação. Era minha vizinha que morava no andar logo abaixo do meu. Não tínhamos tanta afinidade, mas conversávamos na portaria algumas vezes e decidimos trocar contatos. Não éramos de ficar na casa uma da outra, mas ela e o esposo sempre me cumprimentavam quando me viam. E para ela estar me ligando é porque tinha algo muito sério para falar comigo. Oi, dona Vânia. Volte para casa, Karine. Pegue suas coisas e some desse lugar, pois eu estou fazendo isso agora. Mas eu tô no trabalho. Não importa. Sai daí e vem arrumar suas coisas enquanto ainda é dia. Hã? Como? Escute, Karine. Se eu te falar, talvez você não acredite em mim. Mas saiba que todas as pessoas do primeiro, segundo, terceiro andar foram mortas silenciosamente. E eram elas que estavam infestando o prédio com o odor da morte. Nessa hora, eu quase engasguei com o almoço. Larguei o garfo de forma barulhenta no prato, me envergonhando do som. Quê? Você sentiu, não sentiu? Eu liguei lá pra baixo ontem. Estava insuportável. A polícia esteve no prédio à noite e os corpos foram descobertos sem vida em suas camas, secos e apodrecidos. Sabe o que é mais estranho nisso tudo, Karine? O mais estranho é que todas as casas não foram arrombadas, não teve sinal de luta. É como se as pessoas tivessem deixado o mal entrar por conta própria.
Não vou te falar das minhas desconfianças, porque se eu disser, tenho certezas que você não vai levar a sério. E tudo que mais quero é que você leve a sério. Vá pra casa, arrume suas coisas e saia daquele prédio, pois eu estou fazendo isso agora mesmo. Após dizer isso, Vânia desligou. Pedi para sair mais cedo do trabalho não só porque minha vizinha havia me alertado de algo estranho, mas também porque eu tinha certeza de que não conseguiria trabalhar. Porém, minha chefe não me deixou sair naquele exato momento, pois tinha muita coisa a ser feita. Mas, percebendo que eu não estava bem, me permitiu sair, faltando 1h30 para o fim do meu expediente. Tomei um susto quando percebi que ia chover. O céu estava negro, parecia ser noite em plenas 16 horas. Pingos grossos já começavam a cair quando desci na rua de casa. Havia saído desprevenida, então acabei me molhando um pouco. Invadi o prédio, fugindo da chuva como quem foge de um cão enfurecido. Nem olhei para a portaria e entrei no elevador, trombando com um homem grande e forte que já estava lá dentro, segurando a porta para mim. Ai, moço, desculpa, falei, enquanto a porta do elevador se fechava. Boa noite. Ele disse de forma ritualística a mesma frase de sempre, no mesmo tom, no mesmo ritmo. Meu corpo implorou para sair daquele elevador, mas já era tarde. Já estávamos subindo e eu, completamente desconfortável. Será que aquele cara tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo no prédio? Eu não queria saber. Sairia dali imediatamente. Não esperaria o dia em que ele finalmente descesse em meu andar. O elevador parou no 5º andar. Nos veremos amanhã, disse, antes de sair, exibindo um sorriso que me fez piscar em descrença. No canto de sua boca, tímido em meio ao sorriso torto, um canino afiado brilhou para mim. Ele fez questão que eu visse a presa antes de sair do elevador, calmo e sorridente, como se sentisse prazer em saber que agora eu sabia o que ele era. Agora tudo fazia sentido. A parada em um andar diferente, o boa noite, o fique bem, o ritmo e tom de voz tentando imitar um ser humano. Mas eu não iria esperar pelo amanhã, onde a próxima parada do elevador seria no meu andar. Continua.